Birds of Prey é o mais novo filme do Ari Aster, e quem me conhece ou já assistiu alguns vídeos desse canal sabe que eu tenho um certo ódio por esse diretor, né, o Ari Aster, e um dos filmes que ele fez, né, mas eu sou uma pessoa justa. Eu, como estou fazendo um vídeo aqui de análise, eu não posso chegar aqui e falar que é ruim só porque eu não gosto. Então eu vou ser justo e eu vou fazer uma análise honesta e justa que esse filme merece, entendeu? Porque ele tem coisas boas nele, mas no geral eu não acho ele um filme muito bom. Vamos começar então falando pelas coisas boas desse filme, para depois eu poder me soltar e poder criticar pesado esse filme. Primeiramente, assim, os 40 minutos iniciais eu acho que são muito bons. Eu estava até pensando em dar uma nota 8/10 assim no começo, que eu até me surpreendi, fiquei pensando, pô, será que finalmente eu vou gostar de um filme dele? Mas aí eu já tava, mesmo eu pensando nisso, eu já tava meio que botando o pé assim pra trás, porque eu lembrei de Hereditário, eu falei, pô, eu tô gostando desse começo desse filme, mas o Ari Aster tem o costume de estragar os filmes dele no final dele, né? Os 40 minutos iniciais eu acho que foi uma representação visual muito legal, de alguém que parece ter uma paranoia extrema e talvez algum tipo até de esquizofrenia e um medo social enorme que foi causado porque esse cara, quando era uma criança, ele teve uma infância muito presa, ele não teve muita liberdade, ele foi sufocado assim pela superproteção da mãe. Então eu achei legal esse tipo de representação desse medo, dessa paranoia extrema dele, que acontece alguma coisa e vai pro extremo, sabe? Ele tem que buscar uma água na rua, aí ele olha pela janela, tá um monte de coisas acontecendo na rua bizarra, pessoas se matando, pessoas fazendo coisa que não é normal de uma pessoa fazer, aí ele perde a chave, de casa, e aí pô, parece que alguém roubou, mas ninguém sabe, parece que parece que é uma conspiração contra ele acontecendo, sabe? Isso alimenta a questão da paranoia, porque você sente com você sente a sua paranoia assistindo esse filme, você sente a paranoia dele, você sente, pô, tem alguma conspiração acontecendo contra esse cara. Tem inclusive umas questões de direção que eu achei muito boas, que acontece, eu sou uma pessoa que gosta de prestar atenção no quadro inteiro, eu não fico prestando atenção só no meio, eu gosto de prestar atenção no que acontece no fundo de uma cena, o que tem na parede, se tem alguma coisa escondida, se tem algum easter egg, assim. Nesse filme tem alguns, assim, que eu percebi. Por exemplo, tem uma parte, ele tá no prédio ainda, e aí aparece um pôster de aranha falando assim que essa aranha é perigosa, cuidado com essa aranha. E aí alguns minutos depois que aparece esse pôster, que não tá na sua cara, o pôster tá bem escondido, depois que aparece esse pôster da aranha, acontece uma cena que aparece essa aranha que começa a tentar atacar o Bo. Então eu falei, ah, legal, tem essas questões de direção que são bem legais, assim, uma narrativa mais sutil, não tão na sua cara, que se você prestar atenção, beleza, se você não prestar atenção, não tem problema. Você pode prestar atenção na segunda vez que você assistir, se você assistir pela segunda vez, né? Mas os elogios acabam aqui, porque o filme começa a desandar depois dos 40 minutos. O filme, assim, ele tem uma narrativa mais surreal, igual Mãe, né? Só que o problema é que, assim, esses filmes de surrealismo, que tentam tratar as coisas mais como metáforas e tal, você tem que ter um ponto. Você tem que ter um ponto para poder fazer um filme assim. Mãe tem esse ponto. Tem o ponto A até o ponto C e você consegue fazer o caminho inteiro sem ficar perdido e sem ter filler no meio, sem ter coisa desimportante no meio, por exemplo. Eu quero tentar entender o filme, eu fico pensando horas e horas e horas tentando encaixar as cenas na minha mente. Bo não faz isso. Bo começa a encaixar um monte de coisa no meio assim, que algumas fazem parte da história principal, outras são coisas que não vão nem responder a pergunta lá na frente. Então fica um mundo meio que parece que não finalizado, ele colocou lá só por colocar, parece. Tem algumas coisas que acontecem que eu não entendo por que está ali, porque não acrescenta nada na história. E já é uma história longa, é um filme de 3 horas. Você tem que ser pelo menos um pouco mais interessante para conseguir aguentar essas 3 horas, entendeu? E tem muita cena nesse filme que
eu conseguiria cortar completamente sem sentir pena e não ia mudar nada. Não ia mudar nada, ia ficar mais curto o filme, ia ficar mais fácil de assistir e ia ser um negócio mais direto ao ponto, entendeu? Tem muitas coisas nesse filme que é pra te enrolar, parece que eles estão querendo enrolar só pra poder chegar em 3 horas. Do mesmo jeito que o filme me enrolou pra chegar em 3 horas, eu também enrolei pra assistir esse filme. Eu nunca na minha vida demorei tanto. Até mesmo com um filme que eu não gosto, até filme que eu tô odiando, assistir, eu termino de assistir ele no mesmo dia. Boys Afraid é o único filme na minha vida que eu comecei ele em um dia e terminei em outro. Eu comecei no dia 28 do mês passado esse filme e eu só consegui terminar ontem. Pra vocês terem uma ideia de o quão que eu estava desinteressado em assistir esse filme. Eu vi um cara comentando lá falando que o importante não é o destino, o importante é a aventura. Eu concordo até com isso. Eu não gosto quando a pessoa fala que o filme não me deu respostas, então o filme é ruim. Não, eu também concordo. Eu concordo que filme não precisa dar resposta. Filme não precisa dar resposta pra nada. Você que descobre as próprias respostas da pergunta. Você é que bola a sua própria teoria. Eu não gosto quando o diretor vem, que nem o Aronofsky já fez, de falar tudo que aconteceu em Mãe, explicou a porra do filme inteiro. Mas o problema é que o Boys Afraid é um filme que ele joga essas perguntas no ar, ele faz você ficar com vontade de entender a resposta, mas ele nunca dá a resposta. E eu também vi gente falando que esse filme é chato. E assim, não querendo defender o filme, mas ele não é tão chato assim que nem as pessoas falam. Eu já vi filme pior, acredite em mim. Na minha época que eu fazia a faculdade de cinema, me faziam ver uns filmes muito ruins de chato, então dava vontade de eu arrastar minha testa no asfalto. Dá vontade de arrastar minha testa no asfalto, de tão chato que era. Então Boys Afraid não é tão chato assim, existem filmes pior, mas realmente o filme começa a desandar, começa a ficar arrastado uma hora, que eu, sinceramente, assim, vai ter gente que não vai gostar disso, mas eu coloquei na velocidade 2 vezes pra poder assistir, porque eu não tava mais aguentando, cara. Tava muito longo aquela cena, cara. Eu vou falar de spoilers aqui, então se vocês quiserem assistir esse filme, coloca nessa numeragem aqui do YouTube aqui embaixo, aqui, que eu vou colocar na edição. Avança para essa parte aí. E é isso, evita os spoilers, mas eu acho que ninguém vai assistir. Pra quem não liga pra spoiler, vamos lá falar então do que eu quero falar agora. A cena que eu falei que é muito arrastada é a cena do teatro. Eu acho que é tão longa, é tão desnecessariamente longa, porque eu comecei achando que essa cena do teatro era um backstory, era falando o passado do Bo, que ele teve um filho com alguém, que eu imaginei que fosse a menina que ele encontrou naquele cruzeiro. Eu falei, tá bom, eles no futuro devem ter se encontrado adultos e tiveram filhos, e aí esse é o Bo lembrando do passado dele. Mas aí começou a acontecer umas coisas que eu não imaginaria que acontecesse com ele. Eu falei, tá, então isso não é o passado do Bo. Então ele está vendo o futuro dele, mas como é que ele está vendo o futuro dele? E eu comecei a tentar entender o que estava acontecendo. E quando eu comecei a entender o que estava acontecendo, foi que eu percebi que isso é uma cena que é completamente descartável, porque não está mostrando realmente o futuro dele, está mostrando o futuro dele como ele está imaginando o futuro dele. Então essa cena toda é como se fosse uma cena de tipo sonho, vamos dizer assim. Uma cena de sonho de quase 30 minutos. Eu fico assistindo aquilo e falo, tá, por que tem isso no filme? Tá, beleza, a cena é bem feita, bem gravada e tal, tem umas coisas muito interessantes de efeitos e de posição de câmera. Eu achei interessante. Mas é muito longo, cara. É muito longo pra uma cena que não tem ponto nenhum. Outras cenas necessárias também, com uma menina que ele vai lá, dorme no quarto dela, e a menina começa a ficar puta que ele tá dormindo no quarto dela. E aí, uma hora no filme, ela só resolve beber um balde inteiro de tinta. E eu fiquei olhando aquilo e falei, tá, qual que é o propósito dessa cena? Aí tem gente que vai falar que, não, mas porque aquilo é pra mostrar, porque ela escreveu o bolo na parede, e aí ela bebeu uma lata de tinta azul como se o irmão estivesse dentro dela. Então, porque é isso? Porque tá, mas ok, isso não tem nada a ver com a história principal do filme, isso tem a ver com a porra da irmã que eu não sei nada sobre ela, eu quero que ela se foda. Ela se mostrou como uma pessoa filha da puta o filme inteiro. Então eu quero que ela se foda.
Eu quero que ela se foda, porra. Essa cena foi só mais uma cena pra ser chocante. Foi uma cena pra ser chocante para as pessoas que estão assistindo falar, caraca, que chocante. Não foi feito para incrementar a história, foi feito pra ser chocante. E falando de chocante, a gente tem que falar daquele final, né? Que aí é que eu começo a pensar, pô, mas não é possível, né, cara? Eu vou colocar um print aqui na tela, vocês vão ver o que eu tô falando. Olha só isso aqui. Isso é o que acontece no filme. Você sabe o que é isso daqui? Acho que eu não preciso falar o que é isso que apareceu, né? Acho que todo mundo sabe o que é isso. Isso aparece no filme. Um pinto gigante na porra do sótão. O Bo é preso. A mãe dele prende ele no sótão. E ele encontra um pinto gigante no sótão. E o pinto gigante aparentemente é o pai dele. Qual que é a lógica? Por que isso? Do nada. Parece que eu tava querendo. Parece que o Ari Aster, eu posso estar errado. Mas parece que o Ari Aster estava querendo fazer uma cena trash e querendo aquela toda pomposa dele de falar, não, mas eu sou um filme de arte, eu sou um filme cult, eu sou um filme intelectual, aqui ó. Não combina essa cena com o que está acontecendo no filme, cara. Eu acho, posso estar errado também, mas eu acho que ele quis dizer com essa cena é que o pai dele, né, porque tem um termo em inglês que quando você chama alguém de dick, é pra chamar uma pessoa de meio que é um filho da puta, que é um cuzão, assim. Quando você chama alguém de dick, é alguém que é um cuzão. Então, eu imagino, pelo menos eu acho, né, que eu entendi, que o Ari Aster com essa série quis dizer que o pai do Bo é um grande cuzão, porque ele é um huge dick, então é um grande cuzão. Eu acho que foi isso. Essa é o negócio mais ao pé da letra que eu já vi. Por quê, cara? Quando aconteceu isso, eu falei, mas não é possível, cara. Ah, mas não é possível. Esse é o cara que todo mundo fala que é o maior diretor moderno de todos os tempos, que reinventou o terror, que salvou o terror, que aparentemente o terror tava uma merda, né? Eu não sei. Aí, de acordo com essas pessoas, esse cara salvou o terror. É esse cara aí que vocês estão falando, que é bom pra caralho, que fez essa porra dessa cena com um pinto gigante. Que é isso, cara? Não dá. Pô, pelo amor de Deus, cara. Então, resumindo, Bo is Afraid é bom? Não. Não é bom por muitas questões, mas acho que principalmente porque ele joga muita coisa na mesa e muitas delas, essas coisas ficam um pouco pra lá, outras eles focam demais aqui, outras ficam pra lá, eles não focam tanto, e aí eles pegam às vezes uma carta que não tem nada a ver e joga no meio assim, e fica tudo uma bagunça. Esse filme é uma bagunça. Parece que ele é um protótipo de um filme que ele queria fazer no estilo de Birdman, no estilo de, sei lá, do Lynch, David Lynch. Mas, Ari Aster, eu vou falar uma coisa que eu falei no Letterboxd. Você não é Bergman, você não é David Lynch, você não é Kubrick. Você está muito longe ainda de ser um Aronofsky da vida. Então, desiste, para. Você não vai conseguir. Desiste, cara. Para com esses filmes sim, pô. Faz um filme simples. Então fazer um negócio complicado pra cacete, que não funciona. Faz um negócio simples. Às vezes o simples é melhor. Quer complicar pra caralho um filme que não precisava ser complicado. Mas é isso. Acho que eu falei demais aqui. Não sei nem quanto tempo que tem esse vídeo. Eu não recomendo assistir. Se quiserem assistir, assistem, mas eu não recomendo. Entendeu? Bebam água, cuidado com o ciclone. Tá vindo o ciclone. E é isso aí, sei lá. É o que é.